de líder da bancada do PT, vereadora Estela Balardim, passa trabalhos para o vereador Wagner Petrini. Peço uma parte de imediato, vereadora Estela. Já lhe concedo. Bom dia a Peço uma parte, todas e a vereadora. todos. Quero fazer um agradecimento especial às pessoas do Monte Carmelo que esperaram até agora. Vou falar, mas eu não posso me furtar de falar sobre esse ocorrido. Eu já me acostumei com a tribuna, não é a segunda vez, mas hoje eu estou nervosa, estou tremendo, estou com o coração disparado, porque a gente sofreu muito na legislatura passada. Nós, mulheres, jovens, posicionadas, somos atacadas de todas as formas. E não pela nossa competência, pela nossa saúde mental, pela nossa aparência, pelas nossas vontades, pelos nossos fazeres. A gente se sente tão insegura de se colocar à disposição na política para estar dentro de um espaço que é majoritariamente masculino, porque a gente sabe que a violência política de gênero existe e a gente já sente toda a insegurança de nós mesmos, das nossas capacidades. E quando a gente chega aqui, a gente vê colegas que, ao invés de nos apoiarem, de apoiarem a participação feminina, fazem o oposto disso. Reafirmam ainda mais as nossas incapacidades. Conversam enquanto a gente fala. Isso também é uma violência. Violência política de gênero é um crime tipificado por lei. A Lei 14.192 de 2021. É importante a gente ter noção aqui que não é ideológico esse debate. É lei. É lei. É proibido, é crime praticar violência política de gênero. E é comprovado por diversos estudos que mulheres jovens de esquerda posicionadas sofrem com isso corriqueiramente. Então, eu me sinto envergonhada de ter sido parte de uma legislatura que deixou uma mancha tão feia em relação a isso, mas me sinto orgulhosa de que agora nós somos 7 que lutarão contra isso, visivelmente com o apoio dos nossos colegas vereadores, que é fundamental nessa luta. Porque, infelizmente, uma coisa ainda acontece na nossa sociedade. Homem só escuta homem. Então, se é necessário que um homem fale que isso tem que acabar, a gente deixa falar. Mas a gente também está aqui para dizer que isso tem que acabar. Que a gente tem direito de exercer nosso mandato. Que a gente tem direito de exercer as nossas liberdades. Que a gente tem direito de exercer a nossa vida pessoal. De que a gente não merece, não pode, não aceitará ser ameaçada, ser julgada. Há comentários nessa postagem de vereador desta casa, falando da aparência da vereadora. Eu não vou citar o nome aqui, mas se quiserem, vão lá ver qual foi o vereador que falou da aparência da colega vereadora. Da onde já se viu? Que inadmissível é uma coisa dessa. A gente está aqui para debater política e não a aparência. E reforço, vereadora Marisol, concordo plenamente. Quem posta é responsável, porque instiga a violência, instiga esse tipo de debate, instiga esse tipo de ataque, que faz com que a gente se sinta tão insegura, a ter que escolher entre nossa segurança, porque somos ameaçadas de morte, e escolher a nossa voz. Mas a gente juntas e juntos continuaremos escolhendo a nossa voz, falando cada vez mais alto, cada vez com mais firmeza, para mostrar que a gente não vai se calar e vai ocupar todos os espaços que a gente quiser. Uma parte, vereadora, por gentileza. Já lhe concedo quando oportuno. Vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Então, Declaração de líder. eu quero dizer que essa é uma pauta da sociedade, sendo da sociedade uma pauta nossa, né? O combate a todas as discriminações. E acho que a senhora foi muito feliz. Combater as discriminações não é uma pauta ideológica. É tão e simplesmente cumprir a lei. Racismo é crime, machismo é crime, homofobia, e acho que sim, o tom é esse, né? Os processos são dialéticos, e uma hora a gente critica, uma hora a gente é criticado, a gente passa pelos processos. Eu lembro que bem no início da legislatura passada, eu subi nessa tribuna e falava que a sociedade é machista, e dizia que nós, homens, precisamos reconhecer o nosso machismo, os machismos nossos de cada dia, e
melhorando. Fui execrado na legislatura passada nas redes sociais em razão a isso e percebo sim que as colegas mulheres têm um tratamento diferenciado e por conta do machismo da sociedade são atacadas de uma forma diferente. Isso é inegável. E a legislatura passada deixou marcas profundas de muito sofrimento e muita dor também em razão disso. Que bom que se levantou esse tema, porque por mais doloroso que ele seja, mas ele é nosso. E nós, homens, precisamos falar, especialmente nós, homens legisladores, assumindo o nosso papel. Eu acho que já vivemos vários casos de machismo e acho, vereadora Marisol, que as coisas são didáticas. Às vezes a gente não reconhece e depois, por conta de vários processos, acho que a senhora sofreu, lembro, de uma atitude machista desse plenário e talvez, aliás, talvez não, nós deveríamos ter tido uma outra atitude, reconheço isso, naquele momento, como várias colegas já tiveram, né? E a gente precisa sempre se levantar, seja aqui, seja nas redes. Eu concluo a minha fala dizendo, conversei com o nosso diretor-geral, inclusive as pessoas se autorizam a atacar as vereadoras nas redes sociais da Câmara. As redes sociais da Câmara são responsabilidade dessa casa e ninguém vai ser atacado, seja por discriminação, seja de forma jocosa ou desrespeitosa, e nós tomaremos as medidas cabíveis. A minha solidariedade a todas as mulheres dessa casa e que nós, enquanto homens parlamentares, assumamos o nosso papel e também nos responsabilizamos pelas mudanças necessárias para um ambiente de ordem e para um ambiente em que as mulheres sejam respeitadas. Obrigado. E é um prazer ser teu colega de bancada, ter uma bancada majoritariamente feminina. Minha solidariedade a Andressa e a todas as mulheres que passam ou passaram por esse tipo de situação. Obrigado. Quando a gente tem momentos como esse, a gente percebe a importância da sororidade. Da gente olhar na cara das outras mulheres, e independente de partido, a gente saber que a gente passa pela mesma coisa. Pela mesma hostilidade, pela mesma agressão, pela mesma negativa de ocupação desse espaço. E é isso que nos torna potentes dentro da Procuradoria Especial da Mulher. Porque, infelizmente, as mazelas do machismo são sofridas por todas nós, independente da nossa posição política. Mas, infelizmente, vem por parte de colegas que apostam no discurso de ódio os ataques. E sim, reafirmo, é responsabilidade nossa o que a gente bota, o que a gente deixa ser posto e o que a gente mantém nas nossas redes sociais. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Estela, colegas, plateia. Eu gostaria de agradecer a fala dos nossos vereadores, presidente, Cláudio, Eloy, Edson, muito obrigada. O apoio de vocês é muito importante para nós. É a minha solidariedade, vereadora Estela, eu sei tudo que a senhora já passou. A vereadora Andressa, que nós estivemos conversando nesses últimos dias, de todo o coração, minha solidariedade. A vereadora Marisol, também, que já teve no passado um problema muito grave, alguns problemas muito graves relacionados ao machismo, minha solidariedade, e também lhe considero uma mulher guerreira, minha admiração. A todas as mulheres aqui presentes também, as que se manifestaram e as que não se manifestaram, minha solidariedade e meu apoio a todas. Contem comigo em toda essa luta. Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, bem como todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Andressa. Eu vou abordar em muito pouco tempo a outro assunto, mas é para agradecer, principalmente, a presença dos moradores e moradoras do bairro Monte Carmelo. A gente tem 2 vídeos que vão ser mostrados agora, que tratam de 2 ruas do bairro. A Rua Fortaleza, rua principal, onde a linha do ônibus ocupa, e a Rua Brasília, que a gente vai observar no vídeo, que chamar de rua é um elogio bem grande. Essa é a Rua Brasília, que a gente vê que está tomada com o mato, que não é feito patrulhamento. Nesta rua mora um casal de idosos. A senhora, após uma cirurgia,
perdeu muito de sua visão, o que faz com que ela precise constantemente de ambulância. Porém, a ambulância não consegue acessar essa rua. A ambulância, o carteiro, o motorista por aplicativo não acessa. E essa pessoa tem que caminhar, idoso, um casal de idosos que moram sozinhos. Na Rua Fortaleza, a Rua do Ônibus, um idoso, há pouco tempo atrás, para concluir, senhor presidente, caiu, se machucou. Então, lá é um lugar onde a gente tem cadeirantes, onde a gente tem uma grande população de pessoa idosa, e a gente precisa olhar com carinho e para as promessas que já foram feitas para essa comunidade. Então, no pequeno expediente, eu vou falar novamente sobre esse assunto, mas não gostaria de deixar de citá-lo agora, em respeito aos moradores que estão aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Em declaração de líder, a bancada do